Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aproveitem o fim de semana, porque com certeza que merecem. Vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica, mas antes de mais dizer-vos que tenho um acordo com a Zumup, que é uma marca que também patrocina o Benfica, onde vocês poderão obter descontos utilizando o cupom com o nome do canal, Canal Águia, ou seguindo o link da descrição. Basicamente é uma marca de suplementação desportiva. Agora falando daquilo que realmente interessa, que é do Sport Lisboa e Benfica, temos aqui algumas novidades para falar, nomeadamente a questão do Roger Smith ter dado 5 dias de férias. Vamos aqui discutir isso. A participação dos jogadores do Benfica nas seleções e o facto do João Mário, um jogador formado no Sporting, ter atingido a marca dos 100 jogos pelo Sport Lisboa Benfica. Bom, começando por onde? Já nem sei por onde é que é de começar. Começando aqui pela questão do João Mário. Vamos começar pelo João Mário. O João Mário completou 100 jogos pelo clube. No jogo contra o Guimarães, portanto, fizemos um excelente jogo contra o Vitória de Guimarães, onde ganhamos por 4-0. O João Mário foi titular, é o subcapitão da equipa e conseguimos alcançar essa vitória e também prestigiar este nosso jogador com o seu jogo número 100 pelo Sport Lisboa Benfica. Este jogador foi formado no Sporting e é mais um dos jogadores formados no Sporting que acabam por fazer carreira no Benfica. Simão Sabrosa também o fez. Tivemos também o Dani, que passou pelo Benfica. Esse aí já não teve tanto resultado, portanto tivemos casos positivos como o Simão e casos negativos como o Dani. E com certeza que houve mais e fiquem à vontade para dizerem nos comentários. O Simão, por acaso, o Simão Sabrosa foi um jogador que naquele momento do Benfica, do tempo do ultramar entre aspas, foi o jogador que realmente se destacou como uma mais-valia nesses anos tristes do Benfica. E, portanto, parabéns ao João Mário por completar os 100 jogos. A comunicação social está a fazer rasgados elogios ao João Mário. Ele, ano passado, fez bastantes golos, salvo erro 17 golos, sendo também um marcador de penaltis, fez estes 17 golos e ainda fez 11 assistências, portanto, teve uma participação direta em 28 golos. E, portanto, é um jogador com grande qualidade e que supostamente também tem bastante carisma, porque as notícias que nos chegam é que é um jogador que tem grande impacto no balneário, é um jogador que faz sempre discursos no balneário e que acaba por ser um vice ou um subcapitão ou segundo capitão de grande nível. O capitão Otamendi, João Mário, o representante Tuga do balneário, também está a conseguir dignificar o manto sagrado e a honrar a braçadeira de subcapitão, digamos assim. Claro que não há braçadeira de subcapitão, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Também aqui para respeitar o Otamendi, que é o verdadeiro capitão, para também não estar aqui, no fundo, vocês entendem. Bom, em relação aos 5 dias de férias, a verdade é que a maior parte dos jogadores estão nas seleções. Portanto, Otamendi e Di Maria na Argentina, António Silva, não vale a pena dizer onde é que ele está, toda a gente sabe, Freddy Kostens na Noruega, Coxo na Turquia, Musa na Croácia, depois temos o João Neves e o Samu e o Tomás Araújo no Sub-21, Morato também está na seleção, salvo erro, Sub-21 ou Sub-23 do Brasil, e portanto temos aqui um grande número de titulares nas seleções. Mas também ficou alguns titulares portanto, sem ir às seleções, como o João Mário, que abdicou da seleção, e o Rafa, que também abdicou da seleção, e o Neres, que não é titular, mas é sempre um jogador que está sempre perto da titularidade, que não foi convocado para o Brasil, entre outros, mas o núcleo duro teve nas seleções. O que é que isto significa? Isto significa que poderia-se, em vez de dar 5 dias, dar-se um pouco menos para criar ali mais rotinas com estes jogadores que não estão na seleção, para dar rotinas também ao novo defesa de esquerda que chegou. E, portanto, seria importante, se calhar, não dar tantos dias de férias, até porque normalmente o Benfica, quando dá tantos dias de descanso aos jogadores, corre sempre mal. O ano passado correu mal as 2 vezes em que tivemos paragens mais longas. O Benfica quebrou a forma, ou seja, o Benfica, antes das paragens, tinha sempre um rendimento superior, superlativo, extraordinário. A seguir às paragens tinha sempre ali 1, 2, 3 jogos em que se demorava a encontrar. Aconteceu isso as 2 vezes em que o Benfica parou o ano passado. Este ano foram 5 dias. Quer-me parecer que aqui o fator psicológico é o mais importante, porque tu estás 5 dias fora do teu local de trabalho, acabas por ter ali uma quebra psicológica, uma quebra de compromisso, mesmo involuntário, e poderá ser mais por aí uma questão psicológica do que propriamente física. Vamos ver, obviamente que eu tenho confiança no Roger Smith, ele é que é o treinador, campeão nacional com todo o mérito,
e, portanto, se ele acha útil estes 5 dias de folga ou de férias, obviamente que nós vamos apoiar. De qualquer forma, temos direito à nossa opinião e ter as nossas reticências, tendo em conta o passado recente, em que a coisa realmente, no final, resultou porque fomos campeões, mas no curto prazo houve ali aquele desnível nos primeiros jogos. De qualquer forma, total confiança no treinador e na equipa técnica e nos jogadores. Bom, o que é que faltava? E depois os jogadores, a atuação dos jogadores nas seleções. O Cox foi titular, jogou os 90 minutos no empate contra a Arménia, no empate da Turquia contra a Arménia. O Petar Musa jogou também, portanto, participou no jogo da Croácia, onde a Croácia ganhou 5-0. O Petar Musa entrou aos 67 minutos e não marcou nenhum golo, aos 67 minutos. O Freddy Costa também jogou na sua seleção e, portanto, basicamente é isto que eu tenho para dizer neste momento em relação à participação dos jogadores nas seleções nacionais. Bom, não há assim muito mais a dizer, só dizer-vos aqui, gostaria de vos perguntar quando é que vocês começaram a ter consciência do que era o Sport Lisboa-Benfica. Portanto, qual foi a altura, e como estamos numa fase de fim de semana, a altura ideal, qual foi a altura que vocês tiveram consciência do Benfica? Ou seja, a maior parte do pessoal diz, eu já nasci do Benfica. Mas quando é que vocês se lembram de ter consciência de ver um jogo do Benfica? Qual foi a época que vocês começaram a ver com mais atenção? Bom, no meu caso, eventualmente foi a época do Grande Sunas, salvo erro em 97, 98. Depois também ali a seguir com o Jupp Heynckes, portanto, apanhei ali a presidência do Vali Azevedo, aqueles anos em que ele realmente teve ali muitos problemas do Benfica, mas que a nível de treinadores escolheu bons treinadores. Escolheu o Heynckes, o Grande Sunas não era grande coisa, mas o Heynckes era bom, o Mourinho era bom, portanto até teve tiros certeiros nos treinadores. Eu lembro, por exemplo, do João Pinto e do Nuno Gomes e pensar assim, bem, hoje em dia, João Pinto e Nuno Gomes tivessem um treinador de qualidade a treiná-los, faziam ali uma dupla poderosa. Chegamos a ter boas equipas, mas maus resultados no final dos anos 90. Foi quando eu comecei a acompanhar o Benfica. Chegamos a ter Nuno Gomes, Poborski e João Pinto na mesma equipa. É verdade que o João Pinto acabou por ser despedido ali de uma forma um bocado estranha em 99-2000, e porque foi dispensado pelo Heynckes, e porque também o João Pinto teve anos muito bons do Benfica, mas depois acomodou-se um pouco. E eu lembro-me perfeitamente de uma das frases que ele dizia sempre quando era questionado em relação ao seu rendimento: eu não tenho que provar nada a ninguém, dizia ele. Não, meu caro, nós temos que provar diariamente que temos capacidade. Ele tinha muita capacidade, mas tinha ali jogos em que não rendia assim muito, e os treinadores já não sabiam onde é que o haviam de colocar em campo. Portanto, a culpa é dele e é dos treinadores. Embora o Jupp Heynckes é um excelente treinador, mas não soube ter a partir do João Pinto. João Pinto acabou por ser, depois foi para o Sporting e fez uma grande época no Sporting. E, portanto, lembro-me bem dessa fase, foi a fase que eu comecei a acompanhar mais o Benfica. Gostaria de saber qual a vossa fase em que começaram a acompanhar mais o Benfica. Lembro-me também da época em que fomos campeões em 2005, com o Simão Sabrosa, o Luizão marcou um golo limpo, em que o Ricardo reclamou, disse que era falta, o Ricardo guarda-redes do Sporting, e depois tínhamos também ali o Simão Sabrosa, o Luizão, tínhamos ali Manuel Fernandes, acho que ainda não. Nós tínhamos ali um plantel muito limitado, com 1 ou 2 jogadores diferenciados, e acabamos por ser campeões, com o Torres a entrar nas segundas partes e a fazer a diferença, e portanto estas são as memórias que eu tenho assim, mais vivas do Benfica. Recuando um pouco mais no tempo, lembro do Van Hooijdonk, que eu gostava bastante do Van Hooijdonk, e que depois saiu o Vali Azevedo, entrou o Vilarinho, e o Vilarinho dispensou quase todos os jogadores do Vali Azevedo, inclusivamente os bons jogadores, como o Van Hooijdonk. O Van Hooijdonk acabou por sair, era um jogador que na altura fiquei chateado por ele ter saído. Lembro do Sabri também, que perdeu o protagonismo com o Mourinho, e depois o Sabri acabou por nunca ser jogador, era uma promessa, mas acabou por nunca ser jogador. Desde que saiu do Benfica nunca mais foi jogador, inclusivamente foi treinado no Estrela pelo Jorge Jesus, o Estrela da Amadora, e também não se ingrou. Portanto, o Sabri também foi um jogador que se perdeu, que era um jogador que eu também apreciava, e basicamente são estas as memórias que eu tenho assim mais vivas do Benfica. Obviamente também me lembro da fase do Rui Costa em 94, mas não com o mesmo detalhe destes finais dos anos 90. Bom, pessoal, basicamente por hoje é isto. Fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!